Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui no nosso dia 162 do Plaboc. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que você possa também participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Ao se inscrever no canal, não deixe de ativar ali as notificações, clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade. Sempre que houver conteúdo novo aqui, você vai ser notificado. Tá bom? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura, lembrando que estamos lendo toda a história da redenção, a palavra de Deus em ordem cronológica, como uma grande linha do tempo, tá? Então, nós vamos fazer a leitura dos seguintes textos. Segundo Crônicas 24, do 23 ao 27, segundo Reis 13, do 14 ao 25, segundo Reis 14, do 1 ao 14, segundo Crônicas 25, do 1 ao 24, segundo Reis 13, 12 e 13, segundo Reis 14, dos versos 15 e 16, segundo Reis 14, do 23 ao 27, segundo Reis 14, do 17 ao 22, e por fim, segundo Crônicas 25, do 25 ao 28. Eu queria fazer uma observação com relação ao texto do segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 14 ao 25. Esse texto nós lemos no último dia, no nosso dia 161, tá bom? Porém, ele deveria, tá, entrar nesse dia 162. Nós vamos fazer a correção ali no nosso plano de leitura, porque, na verdade, o texto que era para ser lido era o 5 Crônicas 24, 23 ao 27. Tá bom? Então, mas como esses textos estão muito próximos, então eu pensei e fiz o seguinte: repetir o texto de 2 Reis 13, 14 a 25, para que fique na ordem correta. Tá bom? Então, para que você não se perca, você pode simplesmente esquecer o finalzinho do nosso último vídeo, que é ali a leitura de 2 Reis 13, 14 e 25, tá? E aí, como se, ao chegar nesse texto, em vez de você lê-lo, você pode pular, né? Você já vem para esse vídeo aqui, porque na verdade o último texto do último vídeo seria segundo Crônicas. Tá bom? Então é só um ajuste, mas isso em nada vai interferir ali com a nossa leitura e o nosso planejamento. Tá bom? Apenas um acerto, um esclarecimento aqui para os irmãos. Então vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, que tu nos abençoes e que o teu Espírito Santo nos ilumine nessa leitura. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco engajados nesse projeto. Que o Plaboc possa alcançar mais pessoas e que o teu Espírito possa, Senhor, fomentar no coração dos meus irmãos ali o desejo e o amor pela tua palavra. Assim nós oramos, pedindo o teu auxílio na leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Vamos direto ao ponto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24, dos versos 23 ao 27. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram o juízo de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram que conspiraram contra eles Abade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Tá bom? Então aqui a gente está vendo o final ali do reinado de Joás, né? Que infelizmente se afastou ali dos caminhos do Senhor. Quando Joiada, ali o sacerdote, ele morre, né? Então passa a existir ali um juízo da parte de Deus, por quê? Porque deixaram o Senhor.
abandonaram o Senhor. Tá bom? Então vamos ler agora segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 14 a 25. Tá bom? Então, só lembrando que esse texto foi o último texto do nosso vídeo anterior e nós estamos reforçando aqui agora, colocando ele na ordem certa, depois do segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versos 23 a 27. Tá bom? E Eliseu estava doente na sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Círios, porque ferirás os Círios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os Círios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os Círios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém? Então aqui já está no nosso contexto, né, cronológico correto. Então vamos seguir agora adiante. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, dos versos 1 a 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então, eu tenho Jeoacás aqui reinando no norte e Amazias aqui reinando no sul. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ainda que não como Davi, seu pai, porém fez conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito na lei de Moisés, o qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Salmo e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Joctiel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal? Para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá.
E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Então, olha só. O que esse rei faz, irmãos? Então, Jeoacás, ou melhor, Jeoás, né? Então, o que ele faz? Ele guerreia contra Amazias e ele ainda assalta os utensílios da casa do Senhor. Tá certo? Então, olha só. Segundo Crônicas 25, do 1 ao 24. Era Amazias a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos, seus servos, que feriram o rei, seu pai. Porém, não os matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares, por chefes de centenas, por toda a Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos. E daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar, para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tenha o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias expedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Oron, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das suas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te. Por que te feriram? Por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha, meu filho, por mulher. Porém, os animais do campo que são no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes:
Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu ouvido, porque isso vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu. E ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. Então aqui tem um detalhe importante, né, que a outra passagem não conta, que é esse recado do homem de Deus. Então ele recebe um recado. Olha só, não mistura a galera de Israel no teu exército. Não mistura. Aí o que ele vai fazer depois? Ele vai se encontrar com o rei de Israel. Ele vai se encontrar. Meus irmãos, é de uma desobediência extrema. E aí o resultado é isso aí. Então, aí o rei de Israel prende, prende ele, derruba o muro de Jerusalém, toma o ouro, toma a prata, toma os utensílios que se achavam na casa de Deus, toma os tesouros da casa do rei, no caso da casa dele, toma refém, faz uma devassa. Então, por quê? Só porque não ouviu o conselho do Senhor. Próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 13, versos 12 e 13. Ora, os mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não são escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Segundo Reis 14, versos 15 e 16. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não são escritos nos livros, no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 14, versos 23 a 27. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, no reino do norte, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Olha que curioso. O outro Jeroboão aí. Também este reestabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Então aqui, olha só como é que ele entra e fala do profeta Jonas. Os irmãos estão vendo? Então, o que pode acontecer aí nessa leitura cronológica? A gente pode entrar daqui a pouco com o livro de Jonas, para contextualizar isso aqui. Os irmãos perceberam? Então, ele dá uma profecia para Jonas, tá? Essa profecia de que os termos de Israel seriam reestabelecidos.
desde a entrada de Ramate até o mar da planície. Então, a gente precisa guardar isso aqui para a gente poder ver a importância dessa leitura em ordem cronológica. Então, agora está falando o quê? Está falando que Jeroboão, tá? Cuidado, não é o mesmo Jeroboão, filho de Nebate. Esse está bem atrás aqui do nosso tempo. Então, aqui a gente está falando de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos 17 a 22. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém. E fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e este o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Então, é muito, né, é muito importante a observação, né, de que Amazias, aquele que foi ter ali com o rei, né, de Israel, que ignorou a palavra do Senhor, né? Então, apesar dele ter fugido ali para Laques, né? O que aconteceu? Foi morto. Houve uma conspiração, ele foge, mas mesmo assim, debaixo do juízo, debaixo da palavra de Deus, é muito complicado nós fugirmos, a não ser que haja um arrependimento sincero ali. O nosso último texto e trecho de hoje, segundo Crônicas 25, do 25 ao 28. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e o mataram ali. Então, aqui só corroborando, né? Apenas corroborando ali o desvio, né? O desvio de Amazias. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Amém, queridos? Então aqui nós fechamos a nossa leitura de hoje, do dia 162, tá? E nós vamos agora orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje, tá bom? E não se esqueça de deixar o comentário aqui, na qual dos textos, né, qual trecho, o que você aprendeu com a leitura de hoje. Compartilhe com a gente. Compartilhe com a gente o seu aprendizado. Compartilhe com a gente aquilo que o Espírito Santo abriu ali o seu entendimento. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu joinha. Isso é muito importante para que mais pessoas sejam ali atingidas, tá? E incentivadas pelo Plaboc. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje, que a tua boa mão continue a nos sustentar, para que continuemos esse propósito. Muito obrigado pela tua bênção, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua misericórdia. Assim nós oramos, pela leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho e ative as notificações. Siga-nos também ali na rede social vizinha, no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Tá bom? E que Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a sua congregação, a sua profissão, né, o seu trabalho. Deus abençoe a sua saúde e que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente.
Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo dia do Plabô.